Muito bem, pessoal, eu sou o professor Crisólito, professor de História, sou pós-graduado em Pedagogia Escolar e tenho mestrado em Ciência da Religião. Atuo muitos anos em sala de aula e agora também eu estou me aventurando aqui nas mídias sociais. E nos meus canais, tanto no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok, eu vou estar falando de temas variados, aleatórios talvez até. Filosofia, sociologia, história, geografia, atualidades, contextos gerais, religiosidade, que é um tema que eu curto muito. E, ora, me segue aí, acompanha minhas publicações. E você que já foi meu aluno, me segue, compartilha esse vídeo. Vai ser um prazer estar atualizando você todos os dias sobre novos assuntos. Olha só, um assunto que está bombando aí nos noticiários é a questão da guerra iminente lá na Rússia. O que os especialistas têm falado? Que é uma guerra possível, mas uma guerra improvável. Inclusive, nos últimos dias já houve uma diminuição das tensões. Agora, por que, de repente, a Rússia está nessa situação toda? E para a gente entender um pouquinho isso, a gente tem que voltar lá na Guerra Fria, no período da Guerra Fria, em que nós tínhamos, de um lado, os Estados Unidos, representando o mundo capitalista, e do outro lado, a ex-União Soviética, representando o socialismo. E não teve uma guerra efetiva, por isso o termo Guerra Fria, mas os dois países, os dois blocos, ficaram em estado de guerra o tempo todo. E o bloco americano criou um organismo militar chamado OTAN, que é uma sigla, significa Organização do Tratado do Atlântico Norte. Agrupa vários países militarmente. Pois bem, a OTAN tem várias bases na Europa, tem bases na França, na Alemanha, na Inglaterra. E agora, recentemente, a Ucrânia, que fica no leste europeu, desejou pertencer à OTAN. Qual é o problema disso? É que a Ucrânia faz fronteira com a Rússia. Pois bem, a Rússia herdou da antiga União Soviética muito do arsenal atômico, inclusive. Portanto, a Rússia, apesar de não ser uma potência econômica, é uma potência bélica. E se a Ucrânia entrar para a OTAN, logo a OTAN vai colocar uma base militar na Ucrânia. E os russos não querem isso, por uma questão de segurança nacional. Então, essa treta toda lá tem um certo sentido, uma proteção por parte da Rússia, sem dúvida nenhuma, mas é uma questão de poder, é uma questão de áreas de influência, de poder, e por isso os países estão assim numa situação tão agressiva. A Rússia, obviamente, não teria, mesmo no embate contra a OTAN, talvez a Rússia não tivesse a menor chance. Mas também na semana passada, no início das Olimpíadas de Inverno, a Rússia foi convidada pela China e ali eles se encontraram e fizeram um pacto. Rússia-China. É uma sinalização direta para os países ocidentais. O que está em questão? Poder, áreas de influência. E por trás de todo conflito, possivelmente militar, tem questões econômicas. O que está aí envolvido são questões econômicas. Quem vai comandar o quê? Pessoal, um outro tema importante e que está comovendo todo o Brasil é o caso de Petrópolis. Petrópolis, nós já tivemos um caso parecido também naquela mesma região, em Teresópolis, alguns anos atrás. O que tem acontecido com o Brasil? Nós tivemos já, agora nesses últimos 5 meses, nós tivemos enchentes na Bahia, tivemos enchentes no Espírito Santo, tivemos em Minas Gerais, em São Paulo e agora no Rio de Janeiro. Sem dúvida nenhuma, os geógrafos, os especialistas, estão associando a Laninha, que é um fenômeno meteorológico que vem do Pacífico e atravessa todo o continente americano. Agora, para além do Laninha, sem dúvida nenhuma, principalmente os urbanistas,
tem trabalhado com uma seguinte hipótese. Este fenômeno de chuvas muito concentradas em centros urbanos tem a ver com as mudanças climáticas, com certeza. Mesmo que hoje muita gente negue as mudanças climáticas, o clima do planeta tem tido mudanças repentinas violentas, produzindo muito estrago em todo o planeta. O Brasil é um exemplo disso, entende? Então, obviamente, que para além dos fenômenos periódicos, tem também uma mudança mesmo do planeta. Esse é um elemento importante. Quando a gente fala assim, não podemos desmatar a Amazônia, muita gente diz, não, mas a Amazônia ela não contribui para o clima mundial. É verdade. Mas, por exemplo, nós que estamos aqui no Tocantins, eu sou do Tocantins, se a Amazônia for desmatada, aqui não chove mais. As chuvas que nós temos neste período do ano, que vem de outubro até maio, boa parte dessas chuvas se formam na região amazônica e se deslocam para cá. Se nós desmatarmos lá, o cerrado, todo o complexo do cerrado, vai virar um semiárido, igual ao Nordeste. Portanto, está tudo conectado. Nós temos que cuidar, sim, do nosso planeta. Nós temos que pensar numa relação sustentável com o planeta. E temos que também, os nossos governantes, se antecederem a estes eventos meteorológicos, porque os especialistas dizem que nos próximos anos eles ocorrerão com maior frequência. É muito triste a gente olhar pelos noticiários e ver a situação de arraso que está Petrópolis. E saber que nos próximos anos isso poderá ocorrer em vários pontos do Brasil. Fica aí um alerta para os nossos governantes e para nós como cidadãos, pensando sempre em sustentabilidade e em uma relação amigável com o nosso planeta. Um tema também que tem chamado muito minha atenção, que é uma das áreas que eu gosto muito, tem a ver com religiosidade. Eu não vou falar sobre religião, eu não vou falar sobre teologia, eu vou falar sobre religiosidade e a nossa relação com as pessoas e com o Estado. Você sabe que o Brasil, durante o Segundo Reinado, a religião oficial era o catolicismo. E, obviamente, se nós temos uma religião oficial, as outras religiões, elas são proibidas. Ou, na pior das hipóteses, elas são dificultadas, né? Era o caso do Brasil. Você podia até ter outra religião, mas não podia ter nenhuma manifestação pública do seu culto. Poderia cultuar apenas na sua casa. E mesmo assim, perseguido. Pois bem, hoje nós estamos no século XXI. E em 2022 nós temos visto aumentar grandemente uma questão ligada à intolerância religiosa. Ressurgiu uma religiosidade e uma religiosidade tóxica. Porque a religiosidade ela é boa, né? Toda religiosidade melhora a sociedade, traz uma perspectiva moral para a sociedade. Com certeza, isso é um fato. Agora, tem um elemento tóxico nestes movimentos religiosos que têm surgido ultimamente. Os especialistas chamam de fundamentalismos. O que é o fundamentalismo? É quando a minha concepção religiosa passa a nortear a sociedade. Ou eu começo a achar que a minha forma de pensar é a única correta. E aí tem uma questão importante. A nossa Constituição diz que nós vivemos em um Estado laico. O que é um Estado laico? É um Estado sem religião. A Constituição brasileira diz que o Estado brasileiro não tem religião. Uai, o Estado é ateu? Não. O Estado não tem religião para que eu e você possamos ter a religião que nós queiramos. Olha que legal isso. Porque se o Estado tem uma religião oficial, as outras são ilegais. E aí, a nossa Constituição garante direito de culto para todos os credos, inclusive para aquele que não tem credo, o ateu. Então, o que tem acontecido ultimamente? Infelizmente, nós temos visto o crescimento de um pensamento
conservador muito forte e que começa a demonizar os outros. Não é bom isso. A minha relação com a religião do outro deve ser sempre de respeito e tolerância. Dia desses, eu estava vendo um vídeo do filósofo Mário Sérgio Cortella, e ele contou uma história que com certeza não é dele, mas eu vou repetir aqui porque com certeza muita gente não viu. Ele diz que um católico e um budista estavam no cemitério. É um dia de finados, por exemplo, em que muita gente tem o hábito de visitar os seus falecidos. E aí o católico levou, um cristão levou flores, limpou o túmulo, organizou tudo e depositou as suas flores ali, naquele túmulo. Do lado dele tinha um budista, que também fora visitar o seu ente querido, que estava ali enterrado. E aí o budista levou umas cuiazinhas com alimentos, comidinhas, né? E diz que o cristão nada falou, mas pensou consigo: quando é que será que este morto sairá para comer essas comidinhas? O budista não ouviu, porque ele só pensou. Mas nós poderíamos responder para ele dizendo, na mesma hora que o seu falecido sair, para cheirar as flores. Ou seja, a religiosidade, ela só faz sentido para você. Para você. A religiosidade do outro faz sentido para o outro. Vamos fazer uma conta básica. Nós que moramos no Brasil e que somos cristãos. O planeta Terra tem 7 bilhões de habitantes. 2 bilhões são cristãos, como eu e você. 2 bilhões são muçulmanos, adeptos do islamismo, acreditam em Alá. Pois bem, 1 bilhão são do hinduísmo, religião predominante na Índia. 800 milhões são budistas e mais outras variadas religiões e um número cada vez mais crescente de ateus e agnósticos. Ou seja, do planeta Terra todo, 2 bilhões apenas acreditam como nós acreditamos. O que nos faz impor a nossa forma de pensar sobre o outro? É nesse sentido que é importante nós vivermos de forma tolerante, respeitando profundamente a religiosidade das outras pessoas. Não importa se é budista, se é da Umbanda, se é do Candomblé, se é evangélico, se é protestante, se é católico, não importa. Trate sempre a religião do outro com respeito, com tolerância, porque desta forma nós construiremos um país com certeza muito melhor. Na semana passada, nós tivemos aí na internet, nas mídias sociais, aquela treta envolvendo o monarca, a questão do nazismo, quando ele defendeu o nazismo. E eu até fiz um vídeo assim meio amador sobre este tema. E ali eu falava que por que nós criminalizamos o nazismo e não criminalizamos o fascismo nem o comunismo, tá certo? E naquele vídeo eu expliquei que o principal motivo é porque o nazismo ele tem uma perspectiva de supremacia racial e eles trabalham com a ideia de excluir e destruir raças consideradas para eles inferiores. Pois bem, na internet, no Twitter principalmente, que é assim um ambiente mais belicoso da internet, das mídias sociais, mas também no Instagram, muita gente, muitos evangélicos inclusive, muitos cristãos, né, postando, quem defende o comunismo é igual a quem defende o nazismo, e colocando em pé de igualdade o nazismo e o comunismo. E muita gente que defende isso é porque tem uma construção a partir de um conceito chamado de marxismo cultural, que semana que vem eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá legal? E vou desconstruir esse conceito. Pois bem,
Eu quero dizer a vocês que não tem como comparar nazismo e comunismo. E eu quero lembrar o seguinte, eu sou um professor de história, eu acompanho esse processo, e eu já falei, já expliquei, inclusive para os meus alunos, que todas as atrocidades e todas as pessoas mortas pelo comunismo, ou por aquela proposta de comunismo na União Soviética, pelo Stalin, e na China, pelo Mao Tse-tung, ou em Cuba, pelo Fidel Castro, todas as pessoas que foram mortas, isso é reprovável. São ditadores de esquerda. Mas não, aquilo lá foi uma tentativa de implantar o comunismo. Mas não é o que o socialismo pensa e não é o que o comunismo defende. Porque, aliás, socialismo e comunismo não é a mesma coisa. São coisas diferentes, são estágios diferentes. Portanto, mesmo que você não goste do socialismo, tudo bem, eu respeito isso. Mas não adianta você tentar colocar o socialismo ou o comunismo em pé de igualdade com o nazismo. Porque o socialismo, queridos, aliás, defende igualdade social, defende um mundo melhor, um mundo organizado, um mundo em que as pessoas se respeitem. Aliás, a palavra comunismo, que sempre aparece como um xingamento, como uma coisa ruim, vem de comunidade, vem daquilo que é comum a todos. Seria uma sociedade comum a todos. De forma que não tem como tentar comparar o nazismo e o comunismo. O nazismo é uma prática terrível, excludente, racista, supremacista e, portanto, não deve ter, da nossa parte, nenhum respeito e nenhuma consideração. E, aliás, para além disso, é crime praticamente em todos os países do planeta. Fica a dica, então, aí.